Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Conecta Talk. Eu sou Priscila Antunes, host desse podcast. Bom, eu não vou contar muito a minha história não, mas só para você saber, eu tenho 2 formações. Eu sou médica e sou nutricionista e também terapeuta Ayurveda. E hoje eu trouxe aqui para esse podcast, que é o podcast mais conectado do cosmos. Eu ia falar que era o podcast mais conectado do planeta. Mas a gente que vem lá do Ayurveda sabe que temos um microcosmo e um macrocosmo. Então esse podcast é o podcast mais conectado do cosmos. E hoje eu trouxe a Laura Pires, a rainha do Ayurveda. A gente vai comentar aqui por que eu considero ela a rainha do Ayurveda. A gente vai falar bastante sobre essa medicina ancestral que data aí mais de 5.000 anos, né? Como que você consegue aplicar ela no seu dia a dia de forma prática para a desinflamação, que a gente vem falando muito sobre isso, né? A gente vai falar um pouco sobre o centro da desinflamação e como que funciona isso dentro dessa medicina milenar. Mas antes disso, eu quero te dar 2 recados. O primeiro recado é que a minha comunidade, a Saúde Conectada, onde eu consigo conectar todos esses saberes lá dentro, não só para a sua saúde, mas para o cuidado também da sua mentalidade, do corpo e da alma, ela, nesse momento, está fechada, mas eu vou deixar aqui o QR Code para você, se quiser, se inscrever na lista de espera da comunidade. E o segundo recado é que, na verdade, eu queria agradecer a parceria com a Beba Prana. A Laura já conhece a Beba Prana, que eu já mandei lá para casa dela, que é uma empresa onde eu trabalho para eles, inclusive, onde a gente produz chás, a gente produz temperos, também dentro dessa pegada do Ayurveda. E aí eu trouxe a Laura aqui pra gente falar um pouco sobre o Vata, Pitta e o Kapha. E aí eu tava lá em casa, né? Peguei os temperinhos da Beba Prana que a gente tem lá, que são misturas de temperos. E uma coisa muito engraçada, Laura, as pessoas não sabem como utilizar o tempero na alimentação. E a gente também vai ensinar isso daqui pra elas. Então tem um tempero do tal do Kapha, do Pitta, do Vata, que são indicações para determinadas questões, tanto de saúde quanto de digestão. Isso a gente vai falar ao longo aqui desse podcast, quem é esse Vata, esse Pitta, esses nomes estranhos, né? Kapha, que tu nunca ouviu falar. E também a Beba Prana, ela tem uma caixinha de chás que são ervas indicadas para cada estação do ano. Então a gente tem o chá para primavera, o chá para o verão, o chá para o inverno e o chá para o outono. Engraçado que no chá do outono, né, que foi eu que criei aqui essa combinação de ervas, eu coloquei o cravo, a canela e a noz moscada, que são ervas anti-inflamatórias, que também melhoram a digestão e o humor, né? E é engraçado, porque depois, quando eu comecei a estudar com mais profundidade, uma outra medicina medieval, que é a medicina da Santa Hildegarda, ela indica lá o cravo, a canela e a noz moscada para a alegria. Aí eu chamo até esse chá de chá da alegria, porque a gente já sabe pelo Ayurveda que ele modula de fato o nosso humor, e muitos 1000 anos depois, né, vem uma outra médica naturopata da era medieval dizer exatamente isso, que essas especiarias elas modulam essa questão da nossa alegria, tira a gente da melancolia. Então, o meu cupom de desconto na Beba Prana é PRIANTUNES, em maiúsculo, e você tem 10% de desconto lá. Vamos começar então. Laura, antes de mais nada, me conta aqui como que o Ayurveda chegou na sua vida, porque hoje, 2023, a maioria das pessoas já conhece o Ayurveda, mesmo que não entenda o que é, já escutou falar em algum momento. Mas você vem do ano 2000 e... Olha... Quando foi que começou o Ayurveda na sua vida de fato? A primeira vez que eu ouvi falar de Ayurveda, acho que foi em 2001, 2002. Tem muito tempo. Eu tava entrando na faculdade de nutrição, 2001. Faz muito tempo. E aí eu fiquei sabendo um pouco mais quando eu fui à Índia a primeira vez em 2004 para passear, para fazer um curso. Ah, você foi só passear? Fui passear e fui fazer um curso de Vastu Shastra. Eu trabalhava com arquitetura na época. E aí eu fui fazer um curso, eu estava estudando sânscrito aqui no Rio. E aí o professor de sânscrito falou, olha, acho que você vai gostar do Vastu Shastra, que é a questão da harmonização, da construção das casas, que interessante. Seguindo toda a tradição dos Vedas, e eu acho que seria interessante. E aí nessa viagem eu aproveitei para conhecer a Índia e fiz um curso de Vastu Shastra lá.
E aí, nessa viagem, eu conheci um pouco mais sobre a Ayurveda. Inclusive, no estudo lá de Vastro, ele comentou sobre a Ayurveda. Mas estando lá, eu conheci clínica, não cheguei a me consultar, não tinha nada. Entendi. Não tinha nada. No ano seguinte, sim. Que aí eu fiquei doente. E aí, foi uma alternativa que me ajudou a me recuperar, a me restabelecer. E que eu hoje continuo indo à Índia todos os anos para me cuidar. Você estava inflamada. Teve um diagnóstico de uma doença que é grave, né? Autoimune. E que tem que cuidar, né, da saúde pro resto da vida. Para quem não sabe, né, uma doença autoimune, seja ela qual for, tireoidite de Hashimoto, doença de Crohn, psoríase, que é uma imunomediada, vitiligo, esclerose, qualquer que seja a doença autoimune. O que isso quer dizer para você? Tá? O seu corpo ele perdeu o equilíbrio, ele entrou em desequilíbrio no momento da produção dos anticorpos que nós produzimos a todo momento na nossa imunidade para proteger a gente, né? A nossa imunidade, a inflamação, eu sempre falo, ela é protetora. Só que por conta do estilo de vida, por conta do estresse, por conta da alimentação, o nosso corpo ele perde essa regulação. E aí esses anticorpos eles acabam aumentando, inflamação, estresse oxidativo, ataque. Então, geralmente, dependendo da genética de cada um, nós temos órgãos que são órgãos de impacto, que inflamam mais. Então, às vezes, em você pode ter uma maior probabilidade de ter uma doença de Hashimoto, né? Que pode causar uma tireoidite de Hashimoto. Ou você pode ter aí uma maior probabilidade genética de ter alguma alteração no sistema nervoso ou no intestino. Então, não importa. O que você precisa saber é que toda doença autoimune te indica que você chegou no ponto máximo da inflamação. E o seu corpo desequilibrou e ele vai começar a atacar aquele órgão que ele começa a achar que não faz mais parte dele. Então a Laura estava nesse grau aí máximo da inflamação, né? E aí eu fui, busquei tratamento e assim, na época ninguém sabia quase nada, né, de Ayurveda. Sim, imagino. Porque quando eu comecei a estudar ainda eram... Né? A gente ainda estava caminhando ali nos trabalhos científicos, imagina na sua época. E aí eu passei aí pra Índia pra fazer meu tratamento e aí eu comecei a estudar o que é isso, né? Isso então 2005? 2006. 2006. Né? 2006. E aí eu comecei a estudar para poder entender o que era Ayurveda, porque tinham poucos livros escritos, e tanto em inglês como em português, eu acho que tinha só um livro do Deepak Chopra, que acho que era Saúde Perfeita. Ah, sim, eu tenho esse livro. É um livro bem básico mesmo do Ayurveda. Tinha a Cura Quântica, que foi um dos livros que me ajudou a tomar, que assim, que eu li. Nossa, existem outras coisas que dá pra fazer. E aí não tinha mais nada que fosse em português na época, só algumas coisas em inglês. E aí eu comecei a estudar e fiz uma formação de terapeuta na época. Lá na Índia? Não, aqui. Aqui no Rio. Aí eu fiz uma formação de terapeuta na Serra, em Teresópolis, com Kishora. E aí foi minha primeira formação de 2 anos, para poder entender e conhecer o que era Ayurveda. E aí uma coisa acaba levando a outra, né? E aí as pessoas começam a chamar para dar uma palestra aqui, para ensinar o que eu tô fazendo. E aí a coisa vira... É engraçado, né? Porque toda a nossa vida, ela pode sofrer a gente pode ter um determinado sofrimento no momento que vai levar, caso a gente consiga se conectar com esse sofrimento e neutralizar ele, a uma transformação maior, né? Para acontecer a expansão, né? Você leva um soco e expande, né? Ninguém expande assim, tô aqui sentada, eu vou expandir. Não é. Através do desconforto que a gente cresce. Então você precisou passar aí por um grande desconforto na sua vida para descobrir as técnicas, as práticas do Ayurveda, colocar na sua alimentação. Para quem não sabe, o Ayurveda também é uma medicina conectada, que trabalha corpo, mente e alma, né? Então a gente começa a trabalhar aí no Ayurveda com essa ideia de conexão e a Laura trouxe isso e se transformou. Já não é mais arquiteta, né? Conta aí pra gente essa história. Daí... Todo esse caminho, né, daí dando aula e tal, eu sempre gostei, né, de dar culinária. Aula, eu não sabia cozinhar nada. Não sabia. Eu sabia cozinhar. Eu tenho, então, uma salvação na vida. Porque se a Laura não sabia cozinhar nada, então pode ser que eu consiga. Então, na verdade, eu sabia fazer doce. Eu nasci em Pelotas, a capital do doce no Brasil. Então, assim, eu comia muito doce. Eu sabia fazer bolo. Era o que eu sabia fazer. Mas fazer comida mesmo, eu não sabia fazer. E aí, como eu tive que mudar a minha rotina alimentar, tinha que cuidar da minha alimentação, eu passei a ter que olhar para os alimentos, ter que me cuidar. E aí,
E assim, como a vida é sempre muito corrida, tudo muita coisa para fazer, eu fui adaptando e entendendo e reconhecendo de que forma que eu poderia ter uma alimentação saudável e feita de forma simples e que se encaixasse no dia a dia, sabe? Isso que você falou é muito importante. Antes de você falar da alimentação, você falou que teve que mudar a sua rotina. Qual é o carro-chefe da desinflamação? Rotina diária. Então as pessoas elas querem, né, um chá específico, uma erva específica, uma cápsula específica para o problema, que pode ser que de fato ajude ali durante o processo, mas se não mudar a rotina, não funciona. E quando a gente fala de rotina, a gente fala mesmo de hábitos diários de vida e de hábitos e rotinas de pensamento. Porque o pensamento também transforma a nossa saúde e todo o cenário da nossa vida. Então fala um pouco aí sobre a rotina diária. Entender isso, porque esse contato mesmo com o próprio alimento, de produzir o alimento, de sentir o alimento, de sentir os aromas, de tocar no próprio alimento, né? E aí isso faz com que você vá na feira, que você vá comprar os alimentos, e tudo isso também vai mudando e organizando a rotina do dia a dia, né? A organização. A organização do dia a dia. E aí eu fui percebendo nesse contato e nessa necessidade de restabelecimento e reequilíbrio o quanto era importante dar atenção, como você falou, que o Ayurveda tá aí nessa base e tá no que ele entende, tanto de forma preventiva como de forma curativa. Que o cuidado na rotina dos hábitos, que vai ter uma influência no corpo e na mente, e o cuidado com as práticas espirituais. Então, tudo isso faz parte. Desde o momento que a gente acordou até o momento que a gente foi dormir, e a qualidade do nosso sono e como que a gente dorme, isso também tem influência. E aí, se a gente não faz essas mudanças, e também de forma gradativa, sabe? Com olhar, com cuidado, isso é importante para isso se manter, isso ficar estabelecido. E entender que rotina não é um checklist que você tem que cumprir todos os dias iguais, para sempre igual, né? Mas que tem algumas coisas que é importante que a gente aprendeu a escovar os dentes todos os dias para o dente não ter cárie, não quebrar. Então, outros hábitos eu fui aprendendo através do Ayurveda que são tão importantes quanto escovar os dentes para a preservação da saúde, para o restabelecimento quando você está doente. Quando você está doente, você tem que ter um cuidado mais intenso em alguns aspectos. E em outros você pode, né? Quando você ser mais flexível. Quando você está saudável, você quer manter a saúde, você também tem uma flexibilidade um pouco maior. Mas assim, não dá para ficar só tirando, né? As moedinhas do cofre, né? Sim, então, assim, e esperando elas voltarem caindo do céu. É verdade. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E isso o Ayurveda é muito... ele tem esses ensinamentos, então, como base de horário para acordar, de ter esse respeito, de poder se olhar, de se observar. Então, de você acordar e não querer cumprir um checklist simplesmente, mas acorda. E aí se observa. Por mais que a rotina seja intensa, que você tenha muita coisa para fazer, você tem que parar, abrir o olho. Tô aqui de novo, né? Obrigada, acordei. Obrigada, acordei. Essa oportunidade de estar aqui de novo, de ter mais um dia, porque é um presente. Claro, a vida é um presente, né? Então, assim, tem que honrar essa possibilidade de a gente estar aqui, e por mais difícil que tenham, a gente sabe que o dia não vai ser fácil, que tenham muitas coisas para realizar, a gente tem que agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder transformar, de poder crescer, de poder dividir. E aí sim, a gente, né, partir para fazer, né, todos os compromissos, digamos, de cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito e com, né, os outros, com a sociedade como um todo. Exatamente. Inclusive, a gente está falando agora de rotina. Lá, né, nos textos védicos clássicos, ela se chama Dinacharya, se chama rotina diária. E tem a rotina noturna também, que é a Ritucharya. Ratricharya. Gente, sânscrito é calar. Não. Nem o alemão tá dando certo comigo, quem dirá sânscrito. Aí, quando você vai pegar o texto, né, tem lá, de fato, não é um checklist como a Laura falou, mas tem algumas indicações para a rotina diária e para a rotina noturna. Na rotina diária, o que viralizou hoje, que todo mundo conhece na internet, não sei porquê, né? Quem foi que começou com esse movimento do raspar a língua? Foi uma tal de Priscila, né?
O raspar a língua, que ficou famoso hoje na internet, nada mais é do que uma prática de higiene da rotina diária, né, que eles indicam pra gente. Porque a digestão, a desinflamação, ela começa pelos seus 5 sentidos, pelo que você vê, observa, escuta, sente, e pela boca, pelo que você coloca pra dentro da boca. Então, hoje muito se fala de intestino, de microbiota intestinal, que auxilia no processo da saúde, da recuperação dela, ou a não progressão de uma doença, mas a microbiota, ela não está só no nosso intestino. O nosso sistema digestivo, ele vai da boca até o ânus. Então, o processo de digestão, ele já começa pela boca. Então, cuidar dos seus dentes, raspar a língua, escovar o dente, fazer um enxágue, né, um bochecho que a Ayurveda indica, que não precisa ser todos os dias com óleo morno, gergelim, já é o primeiro passo para você cuidar dessa sua microbiota, dessa sua desinflamação. E é engraçado que somente hoje, o primeiro artigo que eu li sobre microbiota oral se relacionando com diversas doenças como Alzheimer, esclerose, asma e etc., foi em 2020. Isso não é engraçado? Porque isso está escrito há 4.500, 5.000 antes do Cristo, né? 5 anos antes de Cristo. Então, isso é muito tempo. Há muito tempo, através de uma ciência observacional, né? Então, o que eles faziam? Eles observavam o movimento principalmente da natureza, uma medicina completamente conectada com a natureza, é por isso que a gente vai falar das estações do ano aqui também. Através dessa observação, eles entenderam que, de fato, precisava-se ter uma higiene bucal para prevenir doenças. Então, olha só, as pessoas acham que tem que fazer, né, o extraordinário e começa pela rotina diária. E hoje muito se fala de aterramento, né, de grounding, aterramento. E há quanto tempo isso já não está escrito lá também? Coloque o pé na terra, né, para você se conectar com essa natureza, para você entender como que tá o movimento do dia. Então, fala aí, Laura, pra gente algumas dicas da rotina. São coisas simples, né? E simples. Que a gente acabou se desconectando dentro do tipo de rotina e de estilo de vida moderno que em pouco tempo deu errado. Né? Porque ao longo da história da humanidade, o contato com a natureza, o contato com alimentos frescos, os alimentos orgânicos, que deveriam ser os convencionais e não são, porque a agricultura orgânica era o que sempre foi, né, durante a história da humanidade. Então, esses hábitos de estar na natureza, de respirar o ar puro, de se observar, de estar com a família, de interagir com as pessoas, isso é a realidade dentro da história da humanidade. E dentro desse estilo de vida moderno, a gente foi se desconectando do que é essencial e vital, né, como ser humano. E aí eu acho que esse ensinamento, esse conhecimento ayurvédico vindo à tona, ele conseguindo se espalhar, ele conseguindo chegar a mais e mais às pessoas, ele estimula que a gente se reconecte com as nossas próprias raízes e com esse próprio contato que a gente precisa. Da gente com a gente mesmo, né? E da gente com a natureza. E esse olhar desse cuidado de limpar a língua... Isso, mas é só fazer uma raspagem, tirar uma secreção. É uma forma de você também olhar pra você. Porque quando você vai limpar a língua de manhã, e se você abre a boca pra poder limpar a língua, que você vai ter que abrir, vai olhar no espelho, você escovou o dente, se você olha, não, minha língua tá limpinha, minha língua tá vermelhinha, tá tudo certo, eu digeri bem, eu comi bem, tô conseguindo digerir bem, tá tudo certo. Se você acorda e você olha a língua, e a língua tá extremamente branca, com uma secreção muito grossa no fundo da língua, opa, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Eu tô com fome, eu não tô com fome. E aí, como é que tá essa sensação? Então, você já fica mais atento à sua questão digestiva, à sua saúde, simplesmente pelo ato de olhar a língua para limpar. Quando você passa a limpar a língua, você não consegue mais ficar sem limpar, porque a língua... Não consegue. Não consegue. A sensação de que tem Vira automático. Vira automático. E aí, isso já vai. E um passo de autocuidado te leva a outros passos para você cuidar. E aí é isso, a limpagem da língua que, parece ser uma coisa, né? Mas é isso. E aí te dá um pouco mais de consciência já para fazer escolhas mais adequadas para a sua alimentação. E aí da mesma forma, dentro do Dinacharya, de manhã é importante o quê? Evacuar, urinar. Então, não tô conseguindo evacuar.
Então, isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Essas fezes, olhar para essas fezes, se tem muco, se não tem muco, se as fezes estão ressecadas, se essas fezes estão em bolinha ou não estão, tudo isso são sinais de que tem alguma coisa que você precisa cuidar na digestão. Então, eu vejo a Ayurveda e esse olhar do Dinacharya, das rotinas, dos cuidados de manhã, de uma forma da gente se conectar e a gente entender o que está acontecendo e aonde que a gente tem que ir melhorar e é aqui que a gente tem que fazer também. Você falou muitos pontos importantes. E aí eu tava lembrando aqui, lembrando como que o Ayurveda me chamou a atenção, né? Para quem não sabe, eu vou contar um pouco dessa história. Eu tava já na faculdade de medicina, eu me formei em nutrição em 2005. E em 2011 eu fui estudar medicina porque eu não estava muito contente ali com a nutrição, nem com o que eu estava ganhando na época. Eu falei, tem que mudar, tem que agregar mais ao que eu faço, e retomei, voltei para o vestibular, enfim, passei para medicina em 2011. E aí eu já tinha deixado a nutrição um pouco de lado, porque naquela época o cenário não era esse, né? O cenário da nutrição não era esse. E aí lá para 2012, 13, eu acho, a nutrição começou de fato a ganhar mais espaço, mais artigo científico. E aí, no meio da faculdade de medicina, né, a PITA, né? No meio da faculdade de medicina, eu pensei assim, não, eu preciso voltar a estudar nutrição, eu tô já defasada, né? Tô aqui fazendo medicina há muito tempo, larguei um pouco a nutrição de lado, preciso voltar a estudar. E aí fui procurar uma pós-graduação, achei uma pós-graduação para fazer na época, contudo, quando eu me inscrevi na pós, tinha acabado as vagas. Falei, bom, não é para eu fazer essa pós-graduação. Aí já tinha o Instagram, eu já estava trabalhando, produzindo conteúdo no Instagram. Comecei a olhar o Instagram e tinha uma nutricionista que eu seguia que postou um livrinho seu do seu primeiro curso, Nutrindo... Uma apostila, Nutrindo Seus Sentidos. Nutrindo Seus Sentidos. Aí eu vi que ela estava fazendo esse curso, aí eu peguei, olhei de perto, eu falei assim, Nutrindo Seus Sentidos, Ayurveda, Laura Pires. Eu falei, vamos ver o que é isso, né? O que é esse negócio do Ayurveda? Aí joguei no Google, Laura Pires, Ayurveda, fui para um blog seu, que eu acho que nem existe mais. Tá lá, mas não funciona. Aí encontrei que você ia ter um curso de o Nutrindo Seus Sentidos, que era um curso de 4 meses, sobre Ayurveda e tal. Falei, vamos escrever nesse curso aqui. Já que eu não consegui fazer após, alguma coisa eu vou estudar dentro da nutrição que agregue coisas ao meu trabalho, porque eu fazia medicina e eu continuava trabalhando como nutricionista. Eu trabalhava no hospital, dava 2 plantões, eu era concursada, e trabalhava também à noite numa academia, e atendia num consultório popular, e atendia com plano de saúde, né? A PITA. Trabalhava um monte de lugar, fazia medicina daquele estudar mais alguma coisa. Aí fui eu lá, me inscrevi pro curso da Laura Pires. Eu fui meio com o pé atrás, né? O que é esse negócio de Ayurveda, né? Ninguém conhecia muito. Cheguei lá no curso da Laura, só tinha mulheres idosas. Não era? Esse era o público da época. Mulheres mais, não idosas, né? Mas assim, mulheres mais maduras, mulheres mais velhas. E sei lá, tinha umas 2 ou 3 jovens universitárias como eu. Eu acho que a média geralmente era isso. Não é? Eram mulheres mais velhas. Que eu lembro que eu fiz amizade com todas. Inclusive, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje. Aí, Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu tô no lugar certo? Será que isso aqui é só um curso de culinária? Será que isso aqui é só um curso de, né? De cozinha e eu tô achando que é alguma coisa a mais? Aí a aula começou com a Lara, ela começou a explicar o que era Ayurveda, falou de autoobservação, falou muito de intestino e falou muito de rotina diária. Eu falei, caraca, o Ayurveda é uma coisa muito maior do que eu achava que era, né? Que era só temperos, chás e uma forma de preparo de alimento. Eu falei, já gostei dessa menina. E nessa época você era arquiteta, você ainda não era nutricionista nessa época. Falei, nossa, como é que essa arquiteta sabe tudo isso, né? Aí eu fui e comecei a estudar por fora, junto com as apostilas da Laura, e falei, é isso. Esse é o negócio que eu quero entender, que eu quero aprender a conectar esses saberes. E aí, depois de muitos anos, eu já trabalhando com a Ayurveda, depois de muitos anos eu comecei a falar muito sobre isso na internet, né? Ali antes da pandemia começar até, final de 2019. E aí eu comecei a falar muito, as pessoas começaram a praticar a rotina diária e começaram a me mandar muito feedback de que funcionava. Porque, assim, uma coisa eu era nutricionista, ainda não era médica na época. Ou já era? Você tava naquela... Não, tava na faculdade ainda.
Aí eu era nutricionista, já aplicava os ensinamentos no consultório, mas a pessoa estava indo no consultório para fazer uma dieta, para tomar o suplemento e para fazer a rotina diária. Então eu não conseguia mensurar a proporção, o impacto positivo numa transformação de fato na vida só da rotina diária. E aí quando você vai para uma rede social e começa a ensinar isso, e as pessoas de fato, só com a rotina diária, começa a dar esse feedback, você fala, nossa, é impactante, porque a pessoa não está seguindo uma dieta, a pessoa não está usando os suplementos que eu indico, né? A pessoa está fazendo o quê? Se reconectando, raspando a língua, observando a língua, e que eu ia falar, a língua foi também o que me trouxe muita curiosidade dentro da Ayurveda. Raspando a língua, fazendo um processo de oração, de meditação pela manhã, olhando o verde, né? Se reconectando com a natureza. Porque quando a gente fala se reconectar com a natureza, a gente acha que somos separados, né? Mas no momento de criação do universo, nós não fomos separados da natureza. Isso você pode ver tanto na simbólica, por exemplo, de Adão e Eva. Da onde que vem Adão? Do barro. Ele vem da natureza. E você pode também pegar da ciência, né? Se você for lá e estudar sobre o Big Bang, né? O ponto de explosão e depois a produção dos gases no universo, depois da formação do planeta e das estrelas, etc, né? Tem até um pesquisador que eu esqueci o nome dele, mas ele fala que nós somos poeira de estrelas. Então todos os elementos químicos e físicos que estão dentro de nós tem também na natureza. Tanto que a gente precisa delas para sobreviver, né? Para se alimentar. Do ferro, do selênio, do silício, do zinco, etc. Então tá tudo conectado. E aí isso chama muito a minha atenção. E eu me recordo que ainda na faculdade de medicina, quando hoje, para quem não sabe, eu tenho uma pós-graduação em endocrinologia. E na faculdade de medicina, a endocrinologia sempre me chamou a atenção por conta dela conseguir fazer essa conexão, né? A endocrinologia fala da tireoide, fala do pâncreas, fala de certa forma do intestino, fala do sistema reprodutor feminino, né? Das doenças neuroendócrinas. Então, ela sempre me chamou um pouco de atenção e eu lembro que na faculdade, quando eu fazia seu curso, você apresentou lá as línguas, né? E tem uma língua muito emblemática do Ayurveda, que é aquela língua dentada, né? Com várias marcas de dente na lateral quando você acorda. Essa língua dentada para o Ayurveda, ela significa que você não absorve bem os micronutrientes. Ou seja, você pode estar até comendo certo, mas o seu intestino não está absorvendo bem os nutrientes que você ingere. E aí, pensando nisso, chega a endocrinologia e mostra, né, na aula de ectoscopia, que uma língua de hipotireoidismo é uma língua dentada. Porque a pessoa no hipotireoidismo, ela incha, ela fica mais inchada, ela fica com aquela face, inclusive quando ela não se trata a longo prazo, de meia-lua ou puff face. E não incha só a face, não incha só os olhos, incha a língua também. Então ela acorda com essa língua dentada. Indo para além disso, quando você vai estudar, por exemplo, a língua dentada, você vê que ela também tem conexão com o bruxismo. E o bruxismo está conectado à ansiedade, à má digestão e também a doenças tireoidianas. Segundo alguns pesquisadores mais recentes, eles veem essa conexão de tireoide com bruxismo. E você pensa, caramba, eles falaram tudo isso, mas só mostraram o seguinte, olha, você não está aderindo bem os nutrientes, então você não produz neurotransmissor da forma correta, serotonina, GABA, para fazer um equilíbrio aí com a sua adrenalina, com o seu glutamato, para deixar você menos ansioso, para deixar você mais calmo. Você não está digerindo nutrientes que são extremamente necessários para sua tireoide funcionar. E é só você olhar para sua língua que você consegue entender isso. E daí eu lembro que o Ayurveda, ele trouxe isso para mim, né? Essa expansão do que eu já estava aprendendo na medicina para conectar com o que essa medicina ancestral fala. Inclusive, o Ayurveda na Índia é uma medicina, né? É uma medicina, tem faculdade, são 7 anos. São 6 anos de faculdade. É mais ou menos uma estrutura, né, da faculdade de medicina como da medicina moderna. Mas existem, né, isso é uma estrutura nova, né, das faculdades de medicina. O sistema de ensino ayurvédico tradicional é o sistema Gurukulam, que é o ensinamento de mestre para discípulo. E que por uma série de questões de geografia, de invasão, esse conhecimento e essa tradição dos Vaidyas
ela foi se perdendo no sentido de não poder ser praticada dessa forma. E aí se montou uma estrutura de faculdades de medicina ayurvédica, onde eles se formam BMS, que é bacharel em Ayurveda, Medicina e Cirurgia, aonde no início da faculdade os médicos eles têm um conhecimento básico de medicina moderna e depois eles têm um conhecimento de Ayurveda. Mas existem ainda Vaidyas tradicionais, principalmente na região sul da Índia, que ainda, né, mantém esse sistema de ensino de Gurukula, aonde você vai lá de tradição para tradição. Entendi. E você vai aprendendo de mestre, você vai passando bem dessa ancestral, forma. né? Bem ancestral. Interessante. Mas existe uma estrutura, né, de médico ayurvédico, né, de faculdade de medicina, aonde hoje em dia se recebe ocidentais, inclusive, para poder fazer a faculdade, mas ainda tem esse sistema de aprendizado e do dia a dia, né? Porque a Ayurveda tem muito disso, da questão da observação, do entendimento do que foi acontecendo ao longo de toda a história da humanidade, do que está acontecendo com o ser humano hoje, dentro da própria realidade hoje. Dentro desse continente que hoje é a Índia, ainda existe, então, essa questão da observação de como esse Ayurveda está sendo praticado lá, né, no norte da Índia, no centro da Índia, no sul da Índia, por questões geográficas, por questões políticas, por questões econômicas. O clima é diferente. E aí, por isso também, inclusive, a forma da prática, as ervas que usa, os alimentos que utiliza, isso varia. Por isso que é importante também, né, quando a gente tem essa questão do Ayurveda vir pra cá e dessa adaptação também aqui, como você falou, né, da questão das estações, dos chás, das estações, porque é exatamente isso, dessa conexão com a natureza é isso, a gente entender e observar o lugar que a gente está e como que a gente vai praticar isso aqui, nesse lugar, com esse clima, porque por mais que se diga que você, como você falou, né, de se reconectar, não tem como, a gente recebe influência total da lua, das estações. Total. Então, assim, se o mar recebe influência, por quem sou eu perto do mar, né? Por que eu não vou receber, gente? É claro que sim. Depois a gente pode fazer só uma live sobre lua. Vai ser incrível. Então, assim, não tem... Existem influências. E aí, quanto mais desconectado, digamos assim, menos a gente está se observando, menos a gente percebe essas influências, a gente acha que as coisas, da onde que vem isso. Mas, às vezes, é porque mudou a lua, porque mudou o vento, porque mudou o clima, porque mudou a estação. E isso é descrito nos textos, né? Que a gente tem que ter esse cuidado quando muda a estação. Da mesma forma como o Dinacharya é a rotina do dia, a gente tem os cuidados do Ratricharya, que é o da noite. No Rutucharya, que é as estações, a gente também tem que cuidar. Sim. Porque no outono tem mais vento, começa a ficar mais frio. E aí a gente tem que ter cuidado. A gente não tem cuidado em trocar de roupa? Começa a esfriar, a gente tem que botar mais roupa. Senão a gente vai pegar uma gripe, vai ficar com uma dor de ouvido. É a mesma coisa. Então, assim, cuidar de mudar a alimentação, mudar a rotina. Por isso que não é um checklist sempre do mesmo jeito o tempo todo. Porque a gente está recebendo todas essas influências e a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para cada um desses momentos. Sim, sim. É importante também você falar essa questão, né, das estações, porque, como eu mostrei, né, o chá da Beba Prana tem uma erva para cada estação. E é justamente para fazer esse equilíbrio. Por quê? O Ayurveda fala que semelhante aumenta semelhante. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que está com as fezes muito ressecada, muita distensão abdominal, muitos gases, e só come salada crua. A salada crua é o quê? É seca, é leve, é fria. As suas fezes já estão ressecadas. Você já está com uma dificuldade de digestão, já está com uma má digestão. Já está distendida, com muitos gases. Se você comer uma salada crua, que de fato é saudável, para você não vai ser. Porque você está aumentando esse seu ar dentro de você, que é o vata, que a gente chama dentro do Ayurveda, com a salada crua. Que, teoricamente, para quem tem uma digestão boa, tá ótima. Mas para quem não tem, e as fezes estão ressecadas, vai aumentar mais ainda esse ressecamento. Isso pode causar uma doença. Então, fala um pouco pra gente... Quem é esse vata, esse pita e esse kapha? Porque saudável não significa que é o adequado, Exato. né? Então, é isso.
Vata e Pitta e Kapha são os doshas do corpo e que eles influenciam no funcionamento de todo o nosso sistema. Todos nós temos Vata, temos Pitta e temos Kapha. Todos nós temos um pouquinho de Hoje cada um. Hoje eu tô 100% Vata. É engraçado, né, que eu falei dos sintomas que eu tô sentindo hoje e a Laura falou, dormiu bem? Foi a sua primeira pergunta. Eu falei, não, essa noite eu dormi pessimamente. Eu acordei toda hora, eu tive pesadelo. E não tô inflamada, mas, né, eu tive muitas informações, muitas coisas acontecendo de ontem pra hoje. Eu falei, a noite foi péssima. E ver como isso impacta no nosso dia seguinte. Eu acordei completamente esquecida. Eu quase esqueci a chave do estúdio, não ia ter podcast hoje. E o quanto por isso que todo esse cuidado, né, em todos os aspectos é importante. Mas então, o Vata, o Pitta e o Kapha, você não tá 100% Vata, você tá com o Vata elevado, agravado e excessivo. Então, assim, a gente tem os 3 doshas e eles regulam várias funções no corpo. A questão do movimento do nosso corpo, isso é responsabilidade de Vata. Então, a questão do calor, da temperatura, da combustão, da transformação é função de Pitta dosha. A questão de estabilidade, de preenchimento das articulações, das secreções do corpo, isso é Kapha dosha. A gente precisa dos 3. Se a gente tiver só um, a gente não existe. A gente tem tendência a ter desequilíbrios. O que a Ayurveda fala é que a gente tem uma prakriti, que é a nossa essência, que é a nossa natureza, que foi determinado no momento que a gente foi concebido por uma série de fatores, as questões, né, nossos pais, a pai, a mãe, o horário do dia, tudo que acontece, então, tudo que está influenciando esse momento da concepção, e a gente tem a nossa prakriti. E aí, em cima disso, a gente que tem... seria aqui nos nossos termos a genética. Então, a nossa natureza. E aí a gente vai recebendo influência de tudo durante a gestação, do que a mãe comeu, do que a mãe ouviu, do que a mãe vivenciou. De tudo que ela tava ali, né, das relações dela. E aí do momento que a gente nasceu, tudo que a gente tem contato, isso tudo vai influenciar também na nossa natureza. Gerando e tendendo a ter mais ou menos desequilíbrios de um ou outro dosha. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio, essas funções, elas começam a não acontecer adequadamente. Corretamente. Começa a inflamação, os sintomas. E esses doshas do corpo, eles automaticamente influenciam nos doshas da mente, tamas e rajas. E aí, isso influencia que a gente também tenha distúrbios mentais, psíquicos ou as questões que acontecem na vida no dia a dia também fazem alterações e esses dois e essa mente, ela também influencia o nosso sistema. Então, tá sempre se alimentando. A mente influencia no nosso sistema digestivo. Então, assim, se você tá com medo, aconteceu uma situação e você tá com medo, isso influencia na sua capacidade digestiva. E isso vai influenciar também nos seus doshas. Então, Vata, Pitta e Kapha são doshas e a palavra dosha significa desequilíbrio. Uma das traduções é equilíbrio. Então, a gente está tentando manter um equilíbrio em algo que está o tempo todo se desequilibrando. Então, é um equilíbrio muito tênue para a gente poder tentar se manter o mais saudável possível. Então, dentro dessas rotinas, desses cuidados, o que eu posso fazer para minimizar os riscos? O que eu posso fazer para diminuir a tendência do desequilíbrio e eu conseguir ter uma vida mais equilibrada e mais saudável, hoje e no futuro? Os textos falam que aquele que seguiu os ensinamentos da Ayurveda pode viver 100 anos. É isso aí que eu quero. Inclusive, daqui a pouco eu faço 40, né? Aí quando você chega no 40, é a fase doenta. Né? 10, 20, 30. Aí vem 40, 50, 60, 70, 80, 90. Meu amor, eu quero chegar no 100, porque eu quero passar da fase dos enta. Entendeu? Então eu tenho que seguir isso daí. Pode vir que é ótimo. Pode vir pra fase. É o seguinte, assim, pra clarear a cabeça da galera que ainda tá meio patinando o que é Vata, Pitta e Kapha. O Vata é a representação do ar e do éter que tá presente no universo. Então lembra que eu falei
que nós somos pessoas conectadas com a natureza porque nós temos a essência da natureza, né? Que foi criada, é uma criação divina, então nós temos toda essa conexão em essência. Então, o Vata é o ar e o éter. O Pitta é o fogo e a água. E o Kapha representa a terra e a água. E aí, Laura, conta pra gente o que é ter o Vata agravado. Já falei que tô com falha de memória e insônia. Então, o que é ter o Vata agravado? Alguns outros sintomas por exemplo, a pessoa com tremor, né? Tremor fino. Com tremor, ou desatenção, falta de foco, falta de energia, se sentir também muito fadigado, né? A pessoa tem tendência a ter uma digestão irregular, tem fome ou não tem fome, consegue ficar horas, esquece de comer. E então isso é uma tendência desse Vata agravado. Ressecamento excessivo na pele, queda de cabelo, cabelo muito ressecado, os dentes frágeis, as fezes muito ressecadas. Então o movimento intestinal, ele com bastante debilidade, às vezes cãibras, fragilidade muscular. Então o desequilíbrio do Vata, tanto do Pitta como do Kapha, ele pode ser num estágio mais suave, mais leve. Tipo hoje, só tive uma falha de memória porque dormi mal. Exato. Isso não é recorrente. O Vata agravou, daí você toma um chá, você bota uma roupa mais quentinha, você come uma comida cozidinha, hoje você faz uma higiene do sono mais adequada para você dormir bem e o seu Vata vai para o lugar. Isso é um ponto. Quando o Vata agrava e aí você continua, hoje você resolve trabalhar até 11 horas da noite. Café. Se enche de café, não come. E aí você vai agravando. E aí no dia seguinte, daí você tá agitada, porque o café te agitou, você não dormiu bem. E aí você entra num ciclo vicioso de hábitos ruins e de sintomas ruins que vão agravando. E nesse momento você tem um desequilíbrio que você não tem uma doença propriamente dita. Só que ele desequilibrou, ele afetou o seu sistema digestivo, daí você vai comer e aí você já não digere tão bem e aí já começa a ter outro sintoma. E à medida que isso vai sendo agravado, isso não vai sendo cuidado, você pode ter o desenvolvimento e o surgimento de uma patologia. Sim. Ou alguma doença que você já teve, que tá aí quietinha, e aí você faz ela acordar. Ou seja, tudo isso que a Laura falou aqui são sintomas de inflamação. E é o que a gente sempre fala dentro da ciência. A inflamação, ela é uma soma. Então, é uma soma de sintomas, é uma soma de maus hábitos até você, de fato, alterar o exame. Então, a gente sempre fala, né? Não espere o exame alterar. Se você está tendo falha de memória com recorrência, insônia, né? Com recorrência, pele muito ressecada. Olha só que loucura. Você falou vários sintomas de hipotireoidismo, né? Então, o hipotireoidismo é uma doença que a pessoa fica com o Vata agravado. É só a gente pegar essa medicina ancestral e fazer essas conexões com o que a gente tem hoje e tentar entender que essa tireoide, ela não tá só não funcionando porque tá faltando T4. Tá faltando rotina diária, tá faltando oleação na pele, que a gente não falou que também é uma prática da rotina diária para quem tem a pele seca e alterações, inclusive dermatológicas e também de memória, né, de agravamento do ar, de agravamento do Vata. Então, todos esses sintomas, eles começam a aparecer para te avisar. Olha só, o ar agravou. Ou veja bem, será que a sua tireoide não tá boa? Será que seu sistema nervoso, a sua mente, né, tá muito acelerada e por isso que você não consegue dormir? Você não tá precisando de uma rotina noturna aí na sua vida, né, de fazer um escaldapé, de passar um óleo essencial, colocar um óleo essencial no escaldapé e no quarto para acalmar um pouco essa sua mente para você dormir melhor? Porque se você continuar nesse ritmo, vai virar uma doença. E aí fala pra gente do Pitta. Aí o Pitta, então, quando ele se desequilibra, ele pode ter sintomas, né? Da mesma forma que o Vata, sintomas mais leves e sintomas mais intensos. Como, por exemplo, as fezes mais amolecidas, um calor excessivo. A pessoa tá comendo, às vezes, e tá transpirando. Sim. Ela fica vermelha com facilidade, sente a cabeça quente, muita irritabilidade, sem a menor paciência, muita fome, uma fome feroz.
em grandes quantidades, a pessoa acaba sempre com fome. Às vezes tem sintomas na pele, né? Coceira na pele. As ites, né? As Dermatite, tudo que fica muito vermelho, que fica... Pita é fogo. Vermelho, inflamação, fígado, né? Bile, aquela língua com essa burra amarela. Tudo isso é pita, né? Pita tem a ver com odor, tem a ver com cor. Mau cheiro, né? A gente sempre fala, mau cheiro é sinal de inflamação. E as pessoas falam, gente, tô falando de CC, de mau cheiro. E não é só mau cheiro da axila. É mau cheiro da urina, é mau cheiro das fezes, né? Quando fala assim, tá, então você faz o quê? Você caga cheiroso? É claro que não, as fezes têm um odor enxofrado. Mas uma coisa é ter o odor enxofrado e outra coisa é aquela que você vai ali no banheiro, a pessoa que tá lá na sala tá sentindo o cheiro com a porta fechada, porque isso acontece, né? Isso é mau cheiro. Então são sinais que o seu corpo emite pra dizer que você tá inflamado. E o mau cheiro, é engraçado que é um dos primeiros, né? É um dos primeiros. Mau hálito também na boca. Então, isso são todos os sinais que o pita tá agravado. Agravado. E aí, como é que a gente... Depois a gente fala sobre a pacificação. Oleosidade também excessiva da pele, acne. Né? Isso também. E assim, sempre lembrando que dependendo do estágio do agravamento, já não dá pra dizer que é só um dosha, né? Eles já começam a se embolar, e aí a gente tem distúrbios dos canais do corpo, a gente tem distúrbios dos tecidos corporais, então a gente tem uma fase onde o dosha se desequilibra, e aí depois a coisa vai só piorando. Muito comum. Pita, isso eu posso falar porque acontece comigo quando eu desequilibro. Acorda de madrugada pra fazer xixi. Isso é muito comum, é um desequilíbrio do ciclo circadiano, mas é porque o fígado também tá sobrecarregado na madrugada. Isso a medicina tradicional chinesa aborda e fala também, daí você acorda e fica acordando toda hora pra fazer xixi. E aí você volta e não dorme, aí piora tudo, né? Aí agrava o vata, o pita. Todo mundo. Aí tá esse bolo todo, aí tá tudo agravado. E kapha, quando tá em desequilíbrio, a pessoa sente muita letargia. A digestão, ela fica muito lenta. A pessoa come e ela fica horas sentindo aquele alimento. Ela fala, tô sempre estufada, bebi água e tô sentindo que a barriga tá enjoada. Então, a pessoa não consegue digerir bem e a pessoa tende a ficar muito letárgica, muito sonolenta, mais triste. São sintomas de kapha agravado. Mais apatia, né? Mais apatia. Tendência à formação de secreção, de muco, né? Nas vias respiratórias. Sinusite, saburra branca na língua, né? Que a digestão tá lenta. E aí, por exemplo, pode ter constipação intestinal, porque o movimento intestinal... Essa digestão tá muito lenta. Então, essa evacuação, às vezes, é muito devagar, porque... todo o movimento, né, todo o sistema, ele fica lentificado. Isso são características, edemas, então, porque começa a ter bloqueios nos canais. E aí começa a ter inchaço em determinadas regiões do corpo. Mais celulite. Exato. Né? Porque incha mais, inflama, fica com mais celulite. Então, essas são as características mais do kapha agravado. Geralmente, os distúrbios de kapha, a pessoa vai meio que deixando, assim, porque ela vai meio que convivendo. Acha que é normal. E eles não são tão agudos como o do vata. Entendi. E do pita. Do vata, a pessoa já tá lá meio, já começa a ficar tonta. E aí, já é uma coisa, assim, mais aguda. E do kapha, não. A pessoa vai... a digestão tá lenta, e aí ela toma um chazinho, e aí continua comendo, e vai... Aí toma um laxante, né? E aí vai. Então, assim, os vatas, na verdade, quando o vata grava bagunça todo mundo, Entendi. Né? Então, assim... se já alguma coisa tá desestabilizada, por exemplo, como você falou, você não dorme bem, né? E aí hoje você tava, né, sentindo que a memória não tava sabendo onde estavam as coisas. Mas se você tem uma doença estabelecida e isso acontece, você tem outros tipos de sintoma que não é simplesmente... E é engraçado isso que você acabou de falar, que acabou de vir um insight aqui na minha cabeça. Bom, quando esse podcast for pro ar, as pessoas já vão estar sabendo. Eu tô de mudança. Então, lá dentro da minha casa, tem outras pessoas encaixotando tudo. E eu sempre falo, inclusive lá nas minhas aulas de mentalidade, que a ordem, ela traz clareza mental. A ordem
te dá clareza para você pensar. Então, a minha casa está completamente bagunçada, as minhas coisas estão fora do lugar, tá tudo dentro de caixa de papelão. Como que meu ar não vai estar gravado se eu estou conectada com o microcosmo que é a minha casa? Então a gente fala, né, que quando o quarto tá desarrumado, a louça tá cheia de pia para lavar e a casa fica desorganizada, o ar agrava e isso faz com que o nosso pensamento fique mais lento e embotado. Então, como também que eu tô querendo dormir bem, que eu tô querendo lembrar de tudo, se eu tô de mudança, né? Se tem várias pessoas lá em casa. E você falando isso agora, me veio também outra coisa. Os meus cachorros estão meio desnorteados. Porque eles estão vendo esse movimento, as coisas não estão mais no lugar que eles estão acostumados e eles também agravam, sei lá, o vatinha deles, né? Eu não sei se é isso. Mas é engraçado porque eles também ficam um pouco, embora a gente tenha a nossa rotina, eles têm a rotina deles, né? De acordar, de passear, de comer. As coisas, elas dão uma agravada. Então, isso também que a Laura falou, quando a gente vai observar, a gente tem que entender como que tá o nosso dia, o nosso trabalho, o movimento da nossa casa, se alguma coisa diferente está acontecendo para fazer essas conexões, né? É isso. Então, assim, por que você não dormiu bem? Então, vou observar, que é exatamente isso. Sim. Tem gente, movimento dentro de casa. A palavra movimento, ar. É isso. Tem várias pessoas se movimentando. Então, tá circulando algo novo lá. Muito ar. Agrava. Isso, vai agravar. Você querendo ou não, vai ter um agravamento. E se a pessoa já está com um agravamento muito alto, a xícara transborda. Claro. Então, a questão, quando eu estava falando anteriormente, o que a gente pode fazer para reduzir riscos? O que a gente pode fazer para diminuir? Porque tem questões externas que vão acontecer e a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio para poder lidar com essas questões externas que independem da gente. Sim. Para a gente poder ficar melhor. Sim. E aí poder aproveitar melhor essa experiência que é aqui, a vida. Sim. Que ninguém falou que era fácil. Ninguém enganou a gente. Ninguém contou nada. Que você ia chegar aqui, que ia ser tudo fácil, mas que tem desafio sempre e que tem várias situações e de que forma que a gente pode, né, aproveitar da melhor forma possível essa experiência da vida. Então conta pra gente como que desinflama o vata. Como que melhora esses sintomas de inflamação que o ar agravado traz pra gente? Primeira coisa é rotina. Rotina, palavra-chave. Rotina. E aí, assim, parece que todo mundo tem que entrar na rotina. Eu escuto isso às vezes. Pessoas, que coisa chata isso do Ayurveda, todo mundo tem que fazer uma rotina. A rotina não é... Você acabou de falar que não tem que fazer tudo um checklist. Mas se você tem um desequilíbrio, o corpo entende quando você coloca numa rotina que ele entra num modo de que ele não precisa se preocupar com aquilo ali. Ele vai se preservar. Porque vai ter um horário que vai comer, vai ter um horário que vai deitar. E aí ele vai gastar a energia dele com outras coisas. Organizando o que está desorganizado. Organizando o que está desorganizado. E por mais que o Pitta se desequilibre, o Kapha se desequilibre, que não tem uma tendência de desordem, de vata aí, mas a rotina também é importante para dar essa calmaria nesse sistema e ele entender que alguma coisa vai acontecer e você até poder introduzir outras coisas novas, mas fazer rotina. Então, colocar horários melhores para você fazer as coisas. Nesses dias, isso pode durar 3 dias, pode durar 5 dias, dependendo do desequilíbrio, mas a rotina é algo fundamental. Com horário para acordar, com horário para fazer as refeições. Mas o Ayurveda fala que eu só posso comer quando tem fome. O cara tá com vata gravado, ele nem sabe o que é fome. E aí que a gente entra com medidas para ajudar a estimular esse Agni. E aí você ter fogo. Agni, a gente nem tinha falado dessa palavra, né? Agni é fogo digestivo. Eu já saí falando, consertar o Agni, nem tinha falado digestão. dele. E aí, então, assim... Como colocar nessa rotina, fazer uma atividade física. Não precisa sair já do nada que não estava fazendo nada, fazer 2 horas de academia. Mas sair e fazer uma caminhada. Porque a atividade física, ela vai ajudar com que o corpo também comece a se restabelecer. A colocar, então, essa rotina de atividade física, de comida, de horário, para tudo. E aí, esse exercício também vai estimular quem? O apetite, a digestão. Quando a gente se exercita, a gente acaba tendo mais fome. Claro. Então, se a pessoa não está tendo fome, não está sentindo a fome, se ela se exercitar, isso vai ajudar.
Então, isso assim é chave. Colocar horário para as coisas nesse momento de cuidar do vata. Comer coisas cozidas, coisas quentinhas, evitar tudo que é cru. Nada cru. Nada cru. Água morna, chá. Água morna, de preferência ao acordar pela manhã, né? Para estimular essa digestão. E ao longo do dia, água natural. Pode ser até ser uma água natural do filtro de barro. Pode. Né? Que é uma aguinha mais fresca, uma água da moringa, mas nada gelado. Que os chás, né? Usar muito das ervas, Sim. usar muito chás. Eu acho que chás calmantes, ervas que nutrem e acalmam. Inclusive a erva dessa massala, né? Que é massala, é uma mistura de ervas, tá? Do vata, aqui desse shotzinho da prana, é gengibre, canela, noz moscada, cominho, né? São ervas o quê? Quentes. Que auxiliam a digestão, não é isso? Isso, porque o vata, ele é leve, ele é frio e ele é seco. Então, a gente, quando esse vata grava, a gente tem que observar. Então, se a pele tá seca, a gente tem que colocar mais óleo. Se essa pessoa tá mais fria, a gente precisa usar especiarias e ervas mais quentinhas, que vão amornar. Mas se a gente colocar coisas quentes demais, por exemplo, como muita pimenta, a pimenta, ela acaba ressecando. E aí acaba agravando mais o vata. Então você usa um cominho, você usa um gengibre, que você aumenta, você esquenta, mas você não resseca. Sim. Então isso é importante para cuidar desse vata. E aí, por exemplo, uma dica que eu acho interessante falar é que você falou, o vata precisa de rotina. Ah, mas chega na hora do almoço, que é entre meio-dia e 2 horas da tarde, e eu não tenho fome. O que eu posso fazer, né, pra estimular essa fome? Tomar um chá digestivo, um gengibre. Pode pegar uma misturinha dessa de ervas, né? Uma massala, uma mistura de ervas dessa, uma colherzinha de chá e misturar no chá como se fosse um shot e tomar meia hora antes de almoçar pra estimular esse Agni, né? Pra aumentar esse fogo digestivo pra pessoa comer ali na hora do almoço. Perfeito. E de tarde, tem alguma prática na rotina do ar agravado? Nem pensar tomar café. Não. Zero café. Na verdade, se o vata estiver agravado, não vai ver café em nenhum momento do dia. Seria o ideal. Não vai tomar chá preto, não vai tomar chá mate, não vai tomar nada estimulante, porque na verdade o que você precisa é apaziguar. Então não vai ter nada de estímulo. Então assim, nada de dormir, né, à tarde. À tarde, nesse momento, quando o vata estiver muito agravado, até é recomendado, né? Mas o ideal é que você vai fazer suas atividades. É importante pegar sol, né? Também para cuidar do vata, mas não pode ser excessivo sol. Porque o sol em excesso, ele também resseca. Então, isso é importante. E aí, no final do dia, quando já vai chegando no final da tarde, você fazer uma refeição também leve, fácil de digerir. No sentido de leve, que não sobrecarregue demais essa digestão, que ela ainda tá meio confusa. Tipo uma sopa. Tipo uma sopa, mas com raízes, sabe? Com leguminosas para dar nutrição. E ao mesmo tempo usar as especiarias para poder digerir bem de forma eficiente. E aí dormir cedo. E aí, acho que assim, fundamental para um vata agravado é oleação, né? Oleação ao acordar. Pode ser ao acordar, pode ser de manhã, né? Fazer uma bianga, uma bianga completa. O vata tá gravado. Sim. Ou pelo menos no final da noite, assim, antes de dormir, pelo menos uma olhação na cabeça e nos pés. E no pé. Pelo menos uma Shiro-Abhyanga, que é uma Abhyanga, aplicar um pouco de óleo morninho de gergelim na cabeça. Isso, que é umas 18 horas, mais ou menos. Antes do jantar, tá? O ideal é antes do jantar, mas você até pode fazer uma meia hora antes de dormir, só na cabeça e nos pés, para ajudar a relaxar, não precisa encher de óleo. Bota só uma gotinha de óleo no topo da cabeça e aí faz uma massagem na cabeça. Pode massagear um pouquinho a testa, colocando um pouco de óleo na ponta dos dedos. O vata gravado também tem muita dor de cabeça, né? E aí massageia bem, assim, a testa, fazendo movimentos, né, na região aqui no centro do rosto. E aí massageia os pés, bastante a sola dos pés com óleo de gergelim. Não precisa encher de óleo. Bota um pouco de óleo e com óleo de lavanda. Tem um óleo da prana que eu adoro. O óleo essencial da prana. O óleo essencial da prana que é de funcho, lavanda. E que ele é maravilhoso. Eu uso ele muito pra fazer... isso. Quando o meu vata começa a gravar, escalda-pé. E aí depois eu passo um olhinho morno de gergelim com esse olhinho da Beva Prana
para ajudar a relaxar e acalmar para poder dormir. E é maravilhoso. Falando em Bebaprana, vai vir um chá aí pra gente não agravar nosso vata durante a gravação. Vai vir um chazinho aqui pra gente. Ai, meu Deus, eu sou a estabanada. Isso é uma crença, né? Falar que eu sou estabanada, porque o negócio cai mesmo. E conta pra gente, Laura. Falar demais, agrava também vata doce. Agrava. Conta pra gente quais seriam, então, as medidas pra desinflamar, pra equilibrar o pita, o fogo. O que agrava, você já falou. E o que seria bom pra pacificar esse fogo? Tomar banho de lua. Ai, adorei. Tomar banho com colar de pérolas, com colar de pérolas. Tomar banho de lua, sabe? No final da noite. Do dia, na lua cheia. Excelente. Uhum. Imagina, você não precisa comprar nada, você não precisa de nada. Você abre a janela, você vai lá, fecha os olhos e toma, ou abre a porta e você toma um banho de lua. Eu faço muito isso, funciona demais. Pra acalmar. Funciona muito. É engraçado, né? Porque é só ficar... As pessoas sempre falam agora, né, do ground, né? Uhum. Coloca o pé na grama, ou aquece o vata, coloca o pezinho no sol pra aquecer, mas ninguém fala da lua. E pra quem tem a tendência, a genética, né, de ter o pita, o fogo mais agravado, a lua faz total diferença na vida dessa pessoa. E eu sou prova viva disso. Então, o dia que eu tô mais enérgica, mais sem paciência, mais irritada, que é o que agrava mais, né? Que eu noto que o fígado já tá ali, naquele... dando um mau cheiro, né? Aquele negócio assim, eu falei, preciso da lua. Aí eu vou pra janela ou fico no meu quintal, né? Que eu tenho ali uma varanda, fico ali na varanda, observando a lua e funciona demais. É isso. E aí você pode tomar um chá com ervas mais refrescantes. O funcho. Um capim-limão. Um capim-limão pode misturar com capim-limão, mas o funcho é excelente, né? Para esses distúrbios mais de pita. É excelente, mas a lua, assim, eu acho que é um medicamento maravilhoso pro pita. E evitar, né, todo tipo de pimenta, todo tipo de substâncias picantes, alho, pimenta, muito gengibre. Então, frutos do mar, sabe? Comer alimentos mais refrescantes. Funcho, por exemplo, pode comer à vontade. Toma sopa de funcho, compra o bulbo, compra aquele que é o DIU, né? Que é tipo o DIUzinho. Também o DIU, mas o bulbo do funcho é excelente. Então você pode usar as ervas, as folhas amargas. Então fazer saladas, as folhas verdes. Pode até ser cozida também, ou crua. Ou crua, né? Nesse caso, cru, a princípio, se tiver com uma digestão boa, não vai impactar de forma nenhuma, né? O pita, os sabores que são bons para equilibrar a pita dosha, é o sabor doce, o sabor amargo são muito bons para equilibrar o pita. Então, agora, gente, doce não é bolo de chocolate. A Laura que tá falando de batata doce, né, Laura? De alimentos doces. Perfeita, porque nem passou na minha cabeça que a pessoa ia falar. O meu pita tá gravado, eu vou comer um bolo de chocolate. Não, tô falando de sabor doce. Arroz, por exemplo. Arroz é doce. Então, alimentos que têm uma natureza doce, como, por exemplo, você falou, a batata doce é excelente, as raízes, o aipim, uma sopa, né? O inhame, uma sopa de inhame, uma sopa de cará, uma sopa, né, bem... pinhão no inverno, né? Ele é nutritivo, ele é bom pra vata, mas ele é docinho também. Então, ele também vai acalmar o pita dosha. É engraçado que você falou, né? Funcho é uma erva, assim, chave pro desequilíbrio do fogo. E a gente falou que um dos grandes indicadores do desequilíbrio do fogo é o mau cheiro. E só para contextualizar, quem me conhece aqui já sabe quem é a Santa Edelgarda, então eu tô partindo do princípio que vocês já sabem quem é a Santa Edelgarda. A primeira recomendação da Santa Edelgarda para mau cheiro é, ao acordar em jejum, mascar uma colherzinha de chá de funcho. Olha que incrível. Maravilhoso. E sempre quando eu falo, né, sobre essa dica no Instagram, as pessoas me retornam dizendo, melhorou. Ou seja, a pessoa, ela não mudou toda a rotina dela, não sei como é que estão as emoções dela, não sei como é que tá, mas uma pequena mudança, às vezes a pessoa não dá muito crédito para aquilo, acha que é muito pequeno, mas algo simples vai ajudar, né? Vai ajudar. E no CAFA? O CAFA, a principal recomendação pro CAFA é fazer movimento.
Atividade física. Atividade física. É sair, é ver outras pessoas, né? É ter um movimento externo. Porque tá apático. Porque a tendência essa estagnação. Entendi. É importante colocar isso para fora. Então, coisas que vão gerar movimento, tá? É muito, muito importante. E da mesma forma, né? Evitar aquelas substâncias que são pesadas e observar essa questão da alimentação, né? Porque se essa digestão tá lenta, tá devagar, não adianta ficar comendo, porque não vai conseguir digerir. Comer de 3 em 3 horas. Não é. Nesse caso, não dá. Então, assim, é realmente observar essa digestão e aí comer e fazer com comidas, né, que são fáceis de digerir, usando as especiarias, a semente de mostarda, a cúrcuma, o fenogrego, as pimentas, a pimentinha, né? Para dar uma estimulada para que isso possa, né, fluir. E lembrando, né, porque não é o Kapha, ele pode ter desequilíbrios mais de terra ou de água. O Pitta mais de fogo ou de água. O Vata pode ser mais de ar, né? Ou de éter. Então, a gente tem elementos aí. A gente tá falando de uma forma mais geral. Claro, se você tem uma doença estabelecida, aí é completamente diferente. A gente tá falando de formas mais gerais. Mas pro Kapha, eu acho que movimento, né? Se pro Vata é botar rotina, é acalmar, é nutrir. O Pitta é refrescar, é olhar para a lua. E pro Kapha é fazer movimento e usar coisas mais picantes. Isso é fundamental. E aí, por exemplo, aqui na massala do Kapha, deixa eu pegar ela aqui. A gente tem gengibre, cúrcuma, né? A gente volta para elas, que são anti-inflamatórias e quente. Tem cominho também, tem pimenta do reino, tem mostarda. Então, como que a gente pode usar isso? No shot de manhã. As pessoas têm essa dificuldade, né? No arroz ou na cevadinha, no arroz, na sopa, no feijão, né? Na alimentação. A gente pode pegar uma colherzinha de chá disso daqui. Ótimo para fazer grão de bico, por exemplo. Que grão de bico ajuda a secar, né? Astringente. Maravilhoso. Amei, Laura. Amei muito. Gente, eu espero de coração que esse Conecta Talk tenha te conectado com a natureza, com a Ayurveda, com a Laura Pires. Inclusive, Laura, aproveita e conta aqui pra gente como que é o seu trabalho hoje. Você continua tendo curso, não é? Continuo com alguns cursos presenciais, tô voltando, Sim, tá voltando agora pra atividade. Para as atividades mais presenciais, algumas coisas online. Aí agora tô escrevendo outro livro. Laura já tem 3 livros, né? Que é um sobre sobre a Ayurveda, nutrindo seus... Conta aí pra gente. O primeiro é o Sabor da Harmonia, onde eu falo uma coisa mais geral. E aí tem receitas. O Nutrindo Seus Sentidos tem um pouco mais, e aí mais receitas. É o que tem as receitas mais fáceis. Eu amo. Pra quem tá começando. Faço tudo, se eu faço é porque dá certo. E o último foi o Longevidade. Sim. Que aí eu faço uma ponte entre todo o conceito de Ayurveda sobre longevidade e de nutrição moderna. Então, eu falo um pouquinho como que eles se combinam e como que eles se unem para que a gente possa ter uma vida mais longa e saudável. E agora tá saindo o 4º livro. Ainda não tá saindo, eu tô escrevendo. Mas vai sair. Vai sair. Então a Laura continua com os cursos dela, que são semipresenciais, tem módulos online, módulos... Isso. Tem um curso de Abhyanga também. Tem um curso totalmente online, só de Abhyanga. Só de oleação, para você aprender a fazer isso com mais profundidade. De alta Abhyanga. Sim. E os livros e tudo que a gente faz aqui juntas e conectadas. Muito bom. Eu queria agradecer a sua atenção. Manda esse podcast pro máximo de pessoas que você acha que ele vai ajudar, porque eu tenho certeza que se você mudar um pequeno hábito por semana, não tô nem falando por dia, um pequeno hábito por semana, um chá por semana, a mudança da temperatura da sua água, né? A mudança da temperatura da sua comida, o uso das especiarias e das ervas no seu dia a dia, você pode ter certeza que você vai conseguir ter sucesso na sua caminhada da desinflamação. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada Obrigada a pela você, oportunidade. Laura. Adorei.